A gente examina, conversa com o familiar, com o paciente, aplica alguns testes cognitivos, aplica algumas escalas, existem N escalas para a gente aplicar e documentar que aquele paciente tem um déficit na cognição. A gente pede alguns exames para afastar outras causas de demência, pede, por exemplo, uma tomografia, uma ressonância para afastar um AVC, para afastar que aquele AVC esteja dando repercussão na memória, para afastar um tumor cerebral, para afastar doenças que possam também cursar com os sintomas de Alzheimer. Pede alguns exames também de sangue para afastar doenças que possam simular uma doença de Alzheimer. Então, afastada esses exames, não dando outra alteração, e os testes cognitivos mostrando uma deficiência em alguma área da cognição, a mais comum é a memória, e esse paciente tendo prejuízo, ele não conseguindo fazer alguma das tarefas, o diagnóstico está dado. Se tem a característica da demência, por exemplo, insidiosa, ela vai piorando ao longo do tempo, a gente fecha o diagnóstico clinicamente, não tem um exame não. O que a gente tem são exames que podem dar uma ideia de se você tem uma tendência a ter ou não. De você muitas vezes ter um esquecimento, um déficit cognitivo, mas isso não está tão claro para você. Você pode aprofundar a investigação, fazer uma avaliação neuropsicológica ou mesmo colher umas proteínas, um exame que se faz como se fosse uma raquianestesia, colhe no líquor na coluna, né? O líquido que passa aqui na medula, na coluna. Então, esse exame, ele dá uma ideia para você saber se você tem uma tendência ou não. Além desses exames, no líquor, tem alguns exames de imagem que são específicos. A própria ressonância, a gente mede o tamanho da área que é responsável pela doença de Alzheimer, a gente tem uma ideia, mas tudo complementar. Primeiro, esses no líquor, esses que medem a proteína, eles são apenas para pesquisa, né? Eles estão a nível de pesquisa. Aqui no Nordeste eu acho que faz em Recife e na Bahia, e apenas para protocolo de pesquisa. Os de imagem não, a gente muitas vezes tem que lançar mão, além da ressonância, da tomografia, a gente pode pedir sim um PET scan, a gente pode pedir uma neuroimagem funcional, a gente chama assim. Então, não tem um exame que a gente tem exames que afastam outras doenças, a gente confirma o diagnóstico com a conversa e alguns testes que são aplicados ao paciente e até mesmo aos cuidadores. Juntando isso, a gente dá o diagnóstico. Os exames para afastar outras causas. Não tem ainda um exame como, por exemplo, você tem diabetes, você faz uma glicose, isso é diabetes. Um marcador laboratorial não temos. Agora, como eu falei, isso é hoje, dia 5 de abril de 2021, não 2022. Não sei daqui a alguns anos, porque muita pesquisa tem sido feita nessa área. Na verdade, a gente também tem muita coisa sem futuro que é divulgada. Tem muita, não é fake news, mas algumas coisas que a gente vê. As pessoas têm que ter muito cuidado, porque está todo mundo querendo alguma coisa, e o que a gente tem ainda é isso, né? E de diagnosticar quando o paciente tem sintomas, ou aquele paciente que tem uma tendência a ter, a gente poder fazer uma previsão, mas só a nível de estudo científico.